Era a noite. Daquelas em que a cidade parece sussurrar segredos entre os becos, e os passos das pessoas se perdem nas calçadas molhadas. Um homem de terno italiano, ainda com um copo de uísque na mão, cambaleava pela rua como se o mundo estivesse girando apenas ao redor do próprio ego. Ninguém parou. Ninguém perguntou. Ninguém notou quando ele caiu, rosto no chão, desacordado, exceto uma mulher, envolta em cobertores velhos e com olhos que já tinham visto o que ninguém suportaria lembrar. Por que uma pessoa que não tem absolutamente nada arriscaria tudo por alguém que sempre teve tudo? E o que faz alguém invisível aos olhos da sociedade tomar a decisão de agir, quando todos os outros apenas desviam o olhar? A resposta está onde poucos conseguem enxergar, em gente que perdeu tudo, menos a humanidade. Laura não tinha teto, mas tinha princípios. Não tinha nome nos jornais, mas tinha coragem. Naquela noite, ela agiu sem pensar, porque o que a movia não era o quem, era o como. Ela arrastou Rafael até o canto coberto do restaurante onde dormia. Limpou o sangue do supercílio com o que restava da manga da blusa. Molhou os lábios dele com água de uma garrafa esquecida. E quando ele recobrou a consciência por poucos segundos e tentou falar, ela sorriu e disse: "Fica calmo. Você vai viver. Mas amanhã, talvez, nem lembre de mim." E ela estava certa. Na manhã seguinte, Rafael acordou num hospital particular, cercado por segurança, enfermeiros e cheiro de asepsia. A última coisa que lembrava era a sensação de frio e uma voz suave dizendo que tudo ia ficar bem. Os médicos disseram que alguém o havia deixado na porta, com um bilhete estranho preso ao peito, um desenho infantil de um pássaro, e 2 letras rabiscadas, LL. Foi a primeira vez, em muito tempo, que Rafael ficou em silêncio. E naquele instante, entre a dor de cabeça e o vazio no peito, nasceu uma obsessão: encontrar quem o salvou. Mesmo sem saber, ele acabava de começar a maior jornada da sua vida, uma que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. O nome dela era um mistério. Nem o hospital, nem os seguranças sabiam quem havia deixado Rafael ali. O bilhete com o desenho e as iniciais LL fora o único vestígio da pessoa que o salvara. E aquilo mexia com ele mais do que deveria. Durante o café da manhã, ainda com o braço enfaixado e o lábio inchado, Rafael encarava o papel como se ele escondesse alguma mensagem criptografada. Aquilo não parecia apenas um agradecimento simbólico ou um bilhete de emergência. Havia ternura no traço, intenção no desenho. Aquele pássaro não tinha sido desenhado às pressas. Era o tipo de coisa que alguém deixaria por orgulho. Ou por vergonha. Nos dias seguintes, mesmo contra a recomendação dos médicos, Rafael resolveu sair pelas ruas onde havia caído. Trocou os ternos por calças jeans escuras e uma blusa sem estampa. Tênis, mochila nas costas e uma barba que deixará crescer às pressas para evitar olhares. Estava cansado de se ver como o riquinho mimado estampado em colunas sociais. Na primeira noite de busca, foi ignorado por pelo menos 20 pessoas em situação de rua. Ninguém o conhecia. Ou não queriam se envolver. Ele não os culpava. Na segunda noite, sentou ao lado de uma senhora no Largo do Arouche, oferecendo um lanche em troca de uma conversa. Perguntou sobre uma mulher chamada Laura. A resposta veio curta e desconfiada: "Aqui tem muitas Lauras. Qual você procura?" Foi quando ele puxou o desenho. Os olhos da senhora demoraram 3 segundos para reagir. Mas reagiram. "Isso aí foi feito por ela", disse, quase num sussurro. "Mas a gente não vê a moça há uns dias. Dormia ali, na frente do restaurante francês. Sumiu do nada." Rafael olhou para o restaurante fechado àquela hora. A calçada onde Laura dormia agora era só uma mancha escura no cimento. Ele se sentou ali. Pela primeira vez, naquele lugar, Rafael ficou. Ao longo da semana, começou a voltar sempre ao mesmo ponto. Levava comida, cobertores, ou só ouvia histórias. Alguns começaram a se abrir. Uma moça o chamou de príncipe perdido. Outro dizia que ele devia estar fazendo uma pegadinha. Mas aos poucos, Rafael entendia: ninguém ali queria piedade. Queriam presença, atenção, respeito. Numa tarde de garoa, um garoto chamado Jonas, magro, esperto, uns 13 anos no máximo, se aproximou e perguntou: "Você tá atrás da Loba?" "Loba?" Rafael estranhou. "É como chamam ela. A Laura. Sempre sozinha, meio brava, mas se alguém tava com fome, ela dividia. Até apanhou uma vez por causa de comida que defendeu de um cara drogado."
Rafael ofereceu um chocolate. Jonas aceitou com a cara suja e um brilho esperto nos olhos. A última vez que vi ela foi perto da Sé, debaixo do viaduto do chá. Tava com um caderno velho e uns desenhos esquisitos. Mas sumiu depois de uma chuva forte. Foi o suficiente para reacender a esperança. Rafael pegou o carro e foi direto para o centro. Desceu a pé, cruzando as escadas úmidas do viaduto, passando por barracas improvisadas, vendedores gritando, buzinas ao longe. A cidade respirava de um jeito diferente ali embaixo. Mais vivo. Mais cru. No meio daquele caos, uma banca improvisada com livros usados chamou sua atenção. Entre as pilhas de romances embolorados e enciclopédias esquecidas, havia um caderno azul com a lateral rasgada. O desenho na capa, o mesmo pássaro. Ele pediu para olhar. O dono da banca, um senhor cego de um olho, com sotaque nordestino carregado, disse que uma mulher havia deixado aquilo ali como forma de pagamento por 2 livros sobre arquitetura. Arquitetura? Rafael abriu o caderno. Páginas inteiras preenchidas com rabiscos técnicos, esboços de prédios, cálculos. Mas também frases soltas, como se ela estivesse conversando com alguém. Uma delas dizia: se um dia alguém encontrar isso, me procure onde os esquecidos descansam no alto. Lá onde o silêncio é o que mais fala. Ele sabia exatamente onde era. O cemitério da Consolação, onde muitos moradores em situação de rua se escondem entre os túmulos. Um lugar onde ninguém vai procurar ninguém. Mas Rafael iria. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, ele caminhava entre lápides. O vento gelado passava entre as árvores e folhas secas voavam como se carregassem sussurros. Ele não sabia exatamente o que procurava. Só sabia que não ia parar. Porque, pela primeira vez, queria encontrar alguém, não para salvar, mas para agradecer. Alguém que, mesmo sem nada, já tinha dado tudo por ele. A lápide estava rachada, o mármore antigo coberto de folhas e poeira. Rafael sentou-se ali, não por ter certeza de que Laura estaria naquele cemitério, mas porque o bilhete no caderno falava sobre aquele lugar como se fosse um esconderijo. Passou horas ali, apenas observando o movimento ao redor. Um grupo de moradores de rua dormia entre os túmulos mais antigos. Alguns conversavam em sussurros, fumando cigarros baratos. Entre eles, uma mulher de moletom cinza, capuz cobrindo metade do rosto, desenhava algo numa folha amarelada. Rafael se aproximou com cuidado. Laura? A mão dela parou no papel, mas os olhos demoraram a se levantar. Quando encarou Rafael, seus olhos não eram de susto, eram de desconfiança. Como se ela soubesse que ele apareceria em algum momento. Você não devia estar aqui, ela disse, voz rouca, cansada. Eu vim agradecer. Procurar você. Saber quem é, de verdade. Ela riu baixo, sem humor. Ninguém quer saber quem eu sou. Nem quando eu existia. Imagine agora. Rafael se sentou ao lado dela, sem pedir permissão. Olhou para o desenho. Era o restaurante onde ela dormia. Só que em ruínas, coberto de mato. Um reflexo de como ela via o mundo ao redor. Eu sou Rafael. Rafael Villanova. Ele fez uma pausa. Filho de Cláudio Villanova. Laura encarou o nome como se tivesse levado um tapa. Mas não foi surpresa. Foi algo mais denso. Uma dor antiga sendo revirada. Você. Ela passou a mão no rosto, cansada. Claro. Você é o filho dele. Rafael não sabia o que esperar daquela reação. Só sabia que precisava ouvir. Eu trabalhava na Villanova Empreendimentos, setor de projetos especiais. A voz dela saía pausada. Fui uma das responsáveis pela expansão vertical da empresa. Era minha vida. Minha identidade. Meu tudo. Rafael permanecia em silêncio. Quando descobri que havia um superfaturamento absurdo em contratos com prefeituras, fui ao jurídico. Ingênua. Acreditei que estavam do meu lado. Uma semana depois, fui afastada por conduta inadequada e... Bom, você já imagina o resto. Meu pai, sabia disso? Rafael perguntou, com a voz mais baixa que um sussurro. Seu pai a autorizou. Eu ouvi a gravação. Um executivo me mostrou, bêbado. Dizia, essa mulher tem que sumir. Quebre a carreira dela. E eles fizeram. Cortaram meu nome de todos os projetos. Vazaram uma falsa denúncia de assédio contra mim. Fui queimada em todos os escritórios. Tentei processar.
Perdi tudo no tribunal. Sem provas. Sem apoio. Sem voz. Laura não chorava. Ela já tinha chorado demais. O que restava era uma força silenciosa, quase bruta. E depois disso? Rafael perguntou, mesmo sem saber se conseguiria lidar com a resposta. Morei de favor na casa de uma amiga. Depois de 2 meses, ela precisou se mudar. Acabei nas ruas. Achei que fosse por pouco tempo. Nunca mais voltei. Ele passou as mãos no rosto, tentando assimilar. Sentia vergonha. Raiva. Não dela, mas do pai. Do sistema. De si mesmo, por nunca ter prestado atenção em nada além do próprio umbigo. E por que me ajudou, Laura? Mesmo sem saber quem eu era? Mesmo depois de tudo? Porque vi um ser humano caído. E lembrei de mim. Sozinha, no chão. Quando ninguém parou. Rafael respirou fundo. Eu quero te ajudar agora. Contudo, não preciso da sua culpa. Nem do seu dinheiro. Preciso de justiça. Então vamos fazer isso. Juntos. Ela hesitou. Depois olhou nos olhos dele como quem mede a alma de alguém. Justiça tem preço. Você está pronto para pagar? Rafael ficou em silêncio. Pela primeira vez, sabia que sim. Não pela dívida herdada. Mas porque, ali, pela primeira vez, ele não via Laura como a mulher que dormia na rua. Ele a via como alguém que o mundo inteiro tinha perdido, e agora, talvez, pudesse reencontrar. Na manhã seguinte, Laura entrou com ele num café simples do centro. Cabelos presos, rosto limpo, roupa simples que ele comprará na noite anterior. Ele havia pedido apenas uma coisa, que ela confiasse nele por 48 horas. Nos próximos 2 dias, Rafael mergulhou nos arquivos antigos da Vila Nova. Buscou nomes, documentos, rastros que ninguém queria lembrar. Mas encontrou. E no meio de tudo, um áudio corrompido. Que, recuperado por um técnico amigo seu, trouxe à tona uma frase. Acaba com ela. Essa mulher vai destruir o que construímos. Não quero mais ver esse nome nem em rascunho. Era a voz de Cláudio Villanova. Clara como o dia. A verdade, agora, tinha um som. E já não podia ser ignorada. O áudio foi suficiente para Rafael perder o sono. Passou a madrugada ouvindo aquela frase repetidamente. A voz do próprio pai, com clareza e frieza, selando o destino de uma mulher que só tentava fazer o certo. O peso daquilo caiu sobre ele como um bloco de concreto. Enquanto Laura dormia no quarto de hóspedes do pequeno apartamento que ele alugara por segurança, Rafael andava de um lado para o outro, tentando pensar com calma. Aquilo não era apenas uma traição moral. Era um crime. E mais do que isso, era pessoal. Na manhã seguinte, Laura acordou com o cheiro de café sendo passado na cozinha. Por um instante, se sentiu de volta a uma vida que lhe parecia de outra existência. Rafael serviu uma xícara em silêncio, e os dois sentaram à mesa como velhos conhecidos, ou como 2 estranhos prestes a decidir um futuro que não era só deles. Eu tenho provas, Laura. E são fortes. Mas se a gente for até o fim com isso, vai ser guerra, disse ele, encarando o fundo da caneca. Não foi você quem fez isso comigo, ela respondeu. Mas você é filho de quem fez. Isso vai ter consequências para você também. Vai cortar os laços que te ligam ao mundo onde sempre viveu. Rafael a encarou como quem já tinha tomado sua decisão, mas ainda esperava permissão. Eu não quero ser mais parte disso. O silêncio entre os dois não era vazio. Tinha uma tensão que vinha se construindo desde o primeiro olhar no cemitério. Uma ligação confusa, quase sem nome. O que os unia não era romance de cinema, era algo mais complexo. Culpa, admiração, gratidão e uma estranha vontade de reparar. E se não for justiça que você está buscando? Ela perguntou, olhando nos olhos dele. E se for perdão? Essa pergunta fez Rafael travar. Talvez seja os dois. Laura se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade seguia no mesmo ritmo acelerado. Mas por dentro, algo neles começava a desacelerar. Eu também me peguei sentindo algo, Rafael. Mas eu não sei se é justo. Se é certo. Ela respirou fundo. Porque parte de mim ainda carrega medo de confiar. E outra parte tem raiva de tudo que você representa. Eu não vim para ser desculpado, Laura. Vim para estar do seu lado, mesmo que você nunca me perdoe. Ela não respondeu.
Mas seus olhos ficaram úmidos, e dessa vez, ela não desviou o olhar. Nos dias seguintes, Rafael começou a preparar o material para levar à promotoria. Queria fazer tudo do jeito certo. Mas sabia que não bastava apenas derrubar o império do pai. Era preciso construir algo no lugar. Um espaço para quem, como Laura, nunca teve chance de justiça. Enquanto isso, começaram a circular boatos dentro da Vila Nova sobre Rafael estar afastado, investigando documentos antigos. O pai, Cláudio, ligou para ele 2 vezes, e Rafael não atendeu. Sabia que aquela conversa precisava acontecer cara a cara. Na noite anterior ao grande confronto, Laura o chamou no terraço do apartamento. Estava ventando. Ela vestia um casaco simples que ele comprará, mas ainda carregava nos ombros a postura de quem já foi gigante. Eu não quero que você faça isso por mim, ela disse. Quero que faça por você. Não existe mais só eu depois que você me salvou naquela calçada. Eu acordei em um hospital, Laura, mas foi naquela noite que eu realmente nasci. Ela sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Um sorriso tímido, sem promessas. Mas sincero. Se eu te dissesse que estou começando a sentir algo por você, você ficaria? Mesmo que isso acabasse em destruição? Rafael deu um passo à frente. Eu não estou mais fugindo. E você também não precisa. Ali, no alto de um prédio comum no meio da cidade, 2 mundos que jamais se cruzariam se tocavam por vontade própria, sem culpa, sem medo. Apenas com a urgência de não repetir o passado. Mas o que viria depois não seria fácil. O confronto com Cláudio Villanova estava marcado. A denúncia, pronta para ser entregue. E agora, não era mais só sobre justiça. Era sobre honrar quem Laura foi. E quem Rafael queria ser a partir dali. O relógio marcava 9h47 da manhã quando Rafael cruzou os corredores de vidro da sede da Villanova Empreendimentos. Os passos soavam mais pesados do que nunca, mas seus olhos não vacilavam. A diretoria aguardava no auditório, convocada para uma reunião de urgência, sem saber que estavam prestes a assistir à implosão do próprio império. Lá dentro, seu pai já estava sentado, cercado de conselheiros e executivos. Cláudio Villanova tinha aquele olhar que sempre usava quando queria mostrar força, frio, calculado, impassível. Mas havia algo diferente naquele dia. Talvez fosse a ausência do filho nos jantares de família, nas mensagens não respondidas, nos silêncios cada vez mais longos. Que bom que veio, Rafael. Pensei que tivesse fugido com alguma mendiga por aí, ele ironizou, cruzando os braços. Rafael manteve a postura. Respirou fundo. Hoje eu vim para devolver algo que ficou pendente por anos. Ligou o projetor no centro da sala. Um áudio começou a tocar. A voz de Cláudio, nítida, potente, preenchendo o espaço com a sentença cruel. Acaba com ela. Essa mulher vai destruir o que construímos. Não quero mais ver esse nome nem em rascunho. Por alguns segundos, o silêncio na sala foi absoluto. Nenhuma tosse, nenhum suspiro. Apenas o som abafado da respiração contida dos diretores. O impacto daquilo era inegável. Cláudio se ajeitou na cadeira, o rosto endurecido. Você está querendo o que com isso, Rafael? Destruir sua própria família? Não. Estou querendo honrar a mulher que vocês tentaram apagar. Com um clique, Rafael exibiu os documentos da fraude, contratos superfaturados, movimentações ocultas e a cópia do processo disciplinar forjado contra Laura. Isso vai à promotoria hoje. E à imprensa. A Villanova precisa enfrentar o que fez. E o senhor, pai, vai ter que responder como qualquer cidadão. Cláudio se levantou, agora com o rosto vermelho. Eu construí isso com as próprias mãos. Tudo o que você tem veio daqui. E é por isso que eu preciso largar isso agora. Porque eu não sou você. E nunca mais vou ser. Sem mais uma palavra, Rafael saiu da sala. Lá fora, Laura o esperava num banco discreto da praça ao lado do prédio. Vestia roupa simples, cabelos presos num coque e o olhar sereno de quem sobreviveu a tudo. Ele ouviu? Ela perguntou. Ouviu. E vai ter que escutar de novo, dessa vez na justiça. Laura respirou fundo. Vai doer. Mas vai ser certo. Às vezes, para acertar a própria história, a gente precisa quebrar a que nos contaram. Nos dias que seguiram, o escândalo estampou os portais de notícias. Herdeiro denuncia pai por corrupção e perseguição à ex-funcionária era a manchete que se repetia em diferentes sites.
Executivos foram afastados, investigações abertas, e Cláudio Villanova passou a ser investigado formalmente. Mas Laura não queria só exposição. Queria reconstrução. Junto de Rafael, usou parte da indenização antecipada que recebeu para criar um espaço de acolhimento, Projeto LL, onde pessoas em situação de rua com histórico de formação acadêmica pudessem recomeçar. O primeiro andar era uma sala de leitura. O segundo, um centro de oficinas. E no terraço, mesas comunitárias onde todos podiam sentar como iguais. O pássaro do caderno virou símbolo na entrada do prédio. Aquele que ela havia desenhado sem saber que, anos depois, voaria tão alto. Laura nunca voltou a viver como antes. E não quis. Preferia as coisas simples, feitas com as próprias mãos. Recusou cargos, entrevistas, homenagens formais. Mas aceitou, sem hesitar, um gesto silencioso de Rafael, uma pequena placa escondida no jardim do projeto. Nela, apenas 3 palavras gravadas no bronze. A mulher que ficou. Num fim de tarde qualquer, os dois estavam ali, sentados em frente ao pátio. Nenhum deles disse nada por um tempo. Você ainda sente raiva dele? Rafael perguntou. Laura pensou. Sinto pena. Ele não soube ver o valor que existe nas coisas que não têm preço. Rafael olhou para ela com gratidão. E você? Consegue me perdoar? Ela não respondeu de imediato. Apenas pegou na mão dele. A gente não perdoa com palavras. A gente perdoa caminhando junto. E foi assim que eles ficaram. Lado a lado, observando o sol descer atrás dos prédios. 2 mundos que nunca deveriam ter se cruzado, mas que, ao se encontrarem, se reconstruíram. Porque às vezes, quem a sociedade faz questão de esquecer, é exatamente quem mais tem a oferecer. E quem sempre teve tudo, só descobre o que importa, quando perde o chão e encontra uma mão estendida. E se fosse você no lugar do Rafael? Ou da Laura? O que faria diante de uma verdade tão difícil de encarar? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem pensar.